em família. Mãe e filha são presas acusadas de fraudar benefícios da Previdência. O golpe era aplicado há pelo menos 29 anos e foi ensinado pela matriarca. Comandante de UPP é morto em confronto com traficantes no Complexo do Alemão, no Rio. Passou do limite. Torcedora do Grêmio acusada de racismo tem a casa incendiada. Atleta paralímpico Oscar Pistorius é condenado pela morte da ex-namorada, mas se livra da prisão perpétua. Polêmica. Revista faz ensaio com crianças em poses sensuais e gera protesto. Um alívio para o calorão fora de época. Se você for o escolhido da fila, olha o que acontece. E o fim de um mistério de mais de 130 anos. Qual é a identidade de Jack, o estripador? Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa com duas histórias de mulheres que chefiaram golpes milionários em São Paulo. É uma corretora de imóveis com 19 mandados de prisão e uma família que causou um rombo de mais de 6 milhões de reais na Previdência. Foi enterrado hoje o corpo do comandante de uma unidade de polícia pacificadora do Rio, morto em tiroteio com traficantes. A casa da torcedora do Grêmio que xingou o goleiro do Santos de macaco pegou fogo em Porto Alegre. A polícia acredita em incêndio criminoso. Um suspeito já foi preso. O atleta paralímpico Oscar Pistorius foi condenado hoje pela morte da ex-namorada. A sentença por homicídio culposo será divulgada no mês que vem. O esporte que usa bolas em formato de manga pode passar a ser ensinado nas escolas públicas do Pará. É o Mambol. E veja também os números da pesquisa Ibope para a presidência da República. Sorvetes recheados e de tamanho caprichados viram sensação em São Paulo. Corinthians vence e sobe para o 3º lugar do Brasileirão. A revista provoca polêmica com fotos de crianças em poses sensuais. A gente volta já já. O assassinato bárbaro de uma jovem abalou uma cidade no interior do Paraná. Depois de morta, a moça foi mutilada pelo criminoso. Nova pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, aponta um segundo turno acirrado entre Marina Silva e Dilma Rousseff. Na pesquisa do Ibope do final de agosto, Dilma Rousseff, do PT, tinha 34% das intenções de voto, passou para 37% e agora ela tem 39%. Marina Silva, do PSB, tinha 29% em agosto, subiu para 33% e agora tem 31% das intenções de voto. Aécio Neves, do PSDB, tinha 19%, passou para 15% e agora manteve os 15%. Brancos e nulos somam 8%, não sabem ou não responderam 5%. O Ibope pesquisou 3 cenários de segundo turno. Se a disputa fosse entre Marina Silva e Dilma Rousseff, Marina ficaria com 43% das intenções de voto contra 42% de Dilma Rousseff. No confronto entre Dilma e Aécio Neves, Dilma venceria com 48% e Aécio ficaria com 33%. Entre Marina e Aécio, Marina venceria com 51% e Aécio Neves teria 27%. Há uma diferença entre as pesquisas do Ibope e do Datafolha. O levantamento do Ibope foi feito antes do Datafolha, mas divulgado hoje. Os dois institutos apontam empate técnico no segundo turno entre Marina e Dilma, mas tem números distintos sobre o primeiro turno. Kennedy Alencar, boa noite. Como você explica essa diferença de números? Boa noite, Raquel. Boa noite, Joseval. O Datafolha e o Ibope, eles têm metodologias diferentes e fizeram as entrevistas em datas diferentes. São fotografias de momentos distintos. A do Ibope é mais velha, apesar de ter sido divulgada depois, porque foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, que decidiu apresentá-la hoje. Mas no fundo, Raquel, as duas pesquisas apontam a mesma tendência. Dilma recuperou força, Marina perdeu força e Aécio está praticamente fora do segundo turno, Joseval. Ok, querido. Hoje você entrevistou o diretor-geral da Folha, do Datafolha, o Mauro Paulino. Qual
foi a opinião dele sobre a eleição presidencial? José Val, o Mauro Paulino disse que o Aécio está praticamente fora do segundo turno, descartou o Aécio no segundo turno porque o candidato errou na estratégia e se vendeu como um político tradicional. Na avaliação do Paulino, a disputa será a mesma entre Dilma e Marina. Segundo ele, o eleitor vai decidir entre uma mudança segura, que seria representada por Dilma, e a mudança ousada, que seria simbolizada por Marina. Ele avalia que será uma eleição apertada no segundo turno. Considera que o discurso do medo que o PT usa contra a Marina tem lá o seu peso, mas ele avisa: se Dilma errar na dose, o feitiço pode se virar contra o feiticeiro. E olha, essa é a entrevista com o diretor do Datafolha. Você acompanha logo mais no Jornal do SBT. E em instantes, Ronaldinho Gaúcho é apresentado em time mexicano. O sorvete generoso que está aliviando o calorão em São Paulo. Investigador diz ter desvendado o mistério de mais de 130 anos. Você vai conhecer a identidade de Jack, o Estripador. Já, já. E você vai ver agora um jeito diferente de enfrentar esse calorão fora de hora que tem feito no sudeste do país. São as chamadas paletas mexicanas. Conhece? Você vai ver a seguir: fotos de crianças em poses sensuais geram críticas à revista famosa. Ronaldinho Gaúcho chega a novo clube e diz que vai manter o estilo de vida no México. Seria o fim do mistério sobre o mais famoso assassino do mundo. O SBT Brasil revela a identidade de Jack, o Estripador. Você vai ver já, já. Uma revista de moda fez um ensaio polêmico com crianças em poses sensuais. E o Ministério Público abriu um inquérito para apurar esse caso. E veja agora como foi o dia dos 3 candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas. Dilma e Marina estiveram no Rio, Aécio cumpriu a agenda em São Paulo. Fez campanha no Rio, já Levi Fidelix, do PRTB, esteve em Goiânia. O São Paulo espera levar mais de 60 mil torcedores ao Morumbi para o jogo contra o Cruzeiro, que venceu mais uma ontem, e o Corinthians voltou ao grupo dos 4 melhores. Fim de um mistério de mais de 130 anos. A identidade de Jack, o Estripador, foi descoberta. Pelo menos é o que afirma um investigador que por anos pesquisou o lendário assassino Sérgio Uti. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.